Fico feliz de te ver aqui novamente, no canal Renovando o Caminho. Neste vídeo vamos dar início ao livro de Provérbios. Espero que gostem e levem ao seu coração as palavras de Jeová por meio de Provérbios. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se puder, inscreva-se também no canal. Se desejarem, peguem também suas Bíblias e acompanhem a leitura. A Bíblia usada no vídeo é a tradução do Partido Novo Mundo, publicada e distribuída pelas Testemunhas de Jeová. Provérbios. Capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender sabedoria e disciplina, para entender declarações profundas, para obter a disciplina que dá entendimento, justiça, bom critério e retidão, para dar prudência aos inexperientes, para dar conhecimento e raciocínio aos jovens. O sábio escuta e assimila mais instrução. O homem que tem entendimento obtém orientação perita, para entender provérbios e declarações intrigantes, as palavras dos sábios e os seus enigmas. O temor de Jeová é o princípio do conhecimento. Apenas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Escute, meu filho, a disciplina do seu pai, e não abandone a instrução da sua mãe, pois são uma linda coroa de flores para a sua cabeça e um belo adorno para o seu pescoço. Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não se deixe levar por eles. Se disserem, venha conosco, vamos armar uma emboscada para derramar sangue. Fiquemos escondidos à espera de vítimas inocentes só para nos divertir. Vamos devorá-los vivos, como faz a sepultura, inteiros, como os que descem a cova. Vamos tomar todos os seus preciosos tesouros, encheremos as nossas casas com despojo. Você devia se juntar a nós, e todos repartiremos por igual o que roubarmos. Não vá atrás deles, meu filho. Mantenha seus pés longe do caminho deles, pois os pés deles correm para fazer o mal, eles se apressam em derramar sangue. Com certeza, é inútil estender uma rede quando o pássaro está olhando. É por isso que eles ficam de emboscada para derramar sangue. Ficam escondidos para tirar a vida de outros. Esses são os caminhos dos que procuram lucro desonesto, que acaba tirando a vida dos que o obtêm. A verdadeira sabedoria grita nas ruas, ergue a sua voz nas praças, clama na esquina das ruas movimentadas. Na entrada dos portões da cidade, ela diz: até quando vocês, inexperientes, amarão a inexperiência? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, odiarão o conhecimento? Acatem a minha repreensão. Então derramarei o meu espírito em seu benefício. Vou fazê-los conhecer as minhas palavras. Eu chamei, mas vocês se negaram a ouvir. Estendi a mão, mas ninguém deu atenção. Vocês desconsideraram todos os meus conselhos e rejeitaram a minha repreensão. Por isso, vou rir da sua desgraça. Vou zombar quando acontecer aquilo que vocês temem. Quando aquilo que vocês temem vier como uma tempestade, e a sua desgraça chegar como um vendaval. Quando vierem sobre vocês aflição e dificuldades. Naquele tempo, eles me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão ansiosamente por mim, mas não me acharão, porque odiaram o conhecimento e não quiseram temer a Jeová. Não aceitaram os meus conselhos. Eles desconsideraram todas as minhas repreensões. Portanto, sofrerão as consequências do seu proceder e ficarão empanturrados com os seus próprios planos. Pois a rebeldia dos inexperientes os matará, e a despreocupação dos tolos os destruirá. Mas quem me escuta residirá em segurança e ficará tranquilo, sem temer nenhuma calamidade. Capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas declarações e guardar no coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria e inclinando o seu coração ao discernimento,
Além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a voz pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscá-las como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus. Pois é Jeová quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sabedoria prática para os justos. É um escudo para os que andam em integridade. Ele protege as veredas da justiça e guarda o caminho dos que lhe são leais. Assim você entenderá o que é certo, justo e direito, todo o caminho do bem. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento se tornar agradável para a sua alma, o raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá, para salvá-lo do mau caminho, dos homens que falam perversidades, dos que abandonam as veredas retas para andar nos caminhos da escuridão, dos que se alegram em fazer o que é mal e se agradam de coisas más e perversas, aqueles cujos caminhos são tortuosos e cujas veredas são sempre sinuosas. A sabedoria o salvará da mulher devassa, das palavras macias da mulher imoral, que abandona o companheiro da sua juventude e se esquece do pacto com o seu Deus, pois a casa da mulher imoral conduz à morte e seus caminhos aos impotentes na morte. Ninguém que se envolve com ela voltará, nem retornará às veredas da vida. Por isso, siga o caminho das pessoas de bem e mantenha-se nas veredas dos justos, pois apenas os justos morarão na terra e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra e os traiçoeiros serão arrancados dela. Capítulo 3. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos e que o seu coração obedeça aos meus mandamentos, porque eles lhe acrescentarão muitos dias e anos de vida e paz. Que o amor leal e a fidelidade não o abandonem. Coloque-os em volta do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você ganhará favor e terá grande entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confie em Jeová de todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. Lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não se torne sábio aos seus próprios olhos. Tema a Jeová e afaste-se do mal. Isso será uma cura para o seu corpo e revigoramento para os seus ossos. Honre a Jeová com as suas coisas valiosas, com as primícias de todas as suas colheitas. Então os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus tanques de vinho novo transbordarão. Meu filho, não rejeite a disciplina de Jeová e não abomine a sua repreensão, pois Jeová repreende aqueles a quem ama, assim como o pai faz com um filho querido. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém discernimento. Ganhar sabedoria é melhor do que ganhar prata, e obtê-la é melhor do que obter ouro. Ela é mais preciosa do que corais. Nada do que você deseja pode se comparar a ela. Na sua mão direita, há vida longa. Na esquerda, riquezas e glória. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são pacíficas. Ela é árvore de vida para os que se apegam a ela, e os que a agarram serão considerados felizes. Jeová lançou os alicerces da terra com sabedoria. Estabeleceu firmemente os céus com discernimento. Pelo seu conhecimento, as águas profundas se partiram e as nuvens destilaram orvalho. Meu filho, não perca essas coisas de vista. Resguarde a sabedoria prática e o raciocínio. Eles lhe darão vida e serão um adorno para o seu pescoço. Assim você andará em segurança no seu caminho e o seu pé nunca tropeçará. Quando você se deitar, não terá medo. Você se deitará e o seu sono será agradável. Você não terá medo de nenhum terror repentino, nem da tempestade que está vindo sobre os maus. Pois Jeová,
será a sua fonte de confiança. Ele protegerá o seu pé da armadilha. Não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver ao seu alcance ajudar. Não diga ao seu próximo: vá embora, volte depois, eu lhe darei algo amanhã. Se você pode dar algo agora. Não planeje prejudicar o seu próximo que mora ao seu lado e confia em você. Não entre em conflito com um homem sem motivo, se ele não lhe fez nada de mal. Não fique com inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Pois Jeová detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os íntegros. A maldição de Jeová está sobre a casa dos maus, mas ele abençoa o lar dos justos. Pois ele zomba dos zombadores, mas mostra favor aos mansos. Os sábios herdarão a honra, mas os tolos exaltam a desonra. Capítulo 4. Escutem, meus filhos, a disciplina de um pai. Prestem atenção para obter entendimento, pois lhes darei boa instrução. Não abandonem os meus ensinamentos. Eu fui um bom filho para o meu pai, e o filho que minha mãe amava muito. Ele me ensinava dizendo: que o seu coração se apegue às minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira entendimento. Não se esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela o guardará. Sabedoria é a coisa mais importante. Então, adquira sabedoria. E além de tudo que você adquirir, adquira entendimento. Preze-a muito, e ela o enaltecerá. Se você a abraçar, ela o honrará. Porá na sua cabeça uma linda grinalda, adornará você com uma coroa de beleza. Escute, meu filho, e aceite as minhas declarações, e os anos da sua vida serão muitos. Vou instruí-lo no caminho da sabedoria. Vou conduzi-lo nas trilhas da retidão. Ao andar, nada atrapalhará os seus passos, e se você correr, não tropeçará. Apegue-se à disciplina, não a largue. Resguarde-a, pois ela significa a sua vida. Não entre na vereda dos maus, e não ande no caminho dos perversos. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se dele e siga em frente. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o que é mal. Perdem o sono se não fizerem alguém cair. Eles comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. O caminho dos maus é como a escuridão. Eles nem sabem o que os faz tropeçar. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Escute atentamente as minhas declarações. Não as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois elas são vida para aqueles que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Proteja, acima de tudo, o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a mentira e ponha longe de si as palavras falsas. Seus olhos devem olhar diretamente para a frente. Sim, fixe o olhar diretamente na sua frente. Torne plana a vereda para os seus pés e todos os seus caminhos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do que é mal. Capítulo 5. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Escute atentamente o meu discernimento, para que você proteja o seu raciocínio e resguarde o conhecimento com os seus lábios. Pois os lábios da mulher imoral gotejam como um favo de mel, e sua boca é mais suave do que o azeite. Mas no fim, ela é amarga como o absinto, e afiada como uma espada de 2 gumes. Os pés dela descem para a morte, seus passos levam diretamente para a sepultura.
Ela não dá atenção ao caminho da vida, anda sem rumo, sem saber para onde vai. Agora, meus filhos, escutem-me e não se desviem do que eu digo. Fique longe dela, não se aproxime da entrada da sua casa, para que você não dê a sua dignidade a outros, nem tenha anos de sofrimento, para que estranhos não esgotem os seus recursos e o fruto do seu trabalho árduo não acabe na casa de um estrangeiro. Caso contrário, você vai gemer no fim da sua vida, quando a sua carne e o seu corpo definharem, e você disser: como eu odiei a disciplina! Como meu coração desprezou a repreensão! Não escutei a voz dos meus instrutores, nem prestei atenção aos meus mestres. Quase caí em completa ruína à vista de toda a congregação. Beba a água da sua própria cisterna e a água que brota do seu próprio poço. Deveriam suas fontes se derramar pelas ruas, suas correntes de água nas praças? Que elas sejam somente para você e não repartidas com estranhos. Seja abençoada a sua própria fonte e alegre-se com a esposa da sua juventude, amável corça, graciosa cabra montesa. Que os seus seios o satisfaçam todo o tempo, que o amor dela sempre o extasie. Então, meu filho, por que você se deixaria extasiar por uma mulher devassa? Ou abraçaria o seio de uma mulher imoral? Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos de Jeová. Ele examina todas as suas veredas. Quem é mau é enlaçado pelos seus próprios erros e será apanhado nas cordas do seu próprio pecado. Morrerá por falta de disciplina e se perderá na sua imensa tolice. Capítulo 6. Meu filho, se você se tornou fiador do seu próximo, se apertou a mão de um estranho, se foi enlaçado pela sua própria promessa, se foi apanhado pelas palavras da sua própria boca, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos do seu próximo. Vá se humilhar e suplique logo ao seu próximo. Não feche os olhos para dormir, nem deixe suas pálpebras descansar. Livre-se como a gazela se livra das mãos do caçador, como o pássaro das mãos do passarinheiro. Vá aprender com a formiga, preguiçoso. Observe os seus caminhos e torne-se sábio. Embora ela não tenha comandante, chefe ou governante, prepara suas provisões no verão, recolhe seu alimento durante a colheita. Até quando você vai ficar deitado aí, preguiçoso? Quando é que se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a sua pobreza chegará como um ladrão, e a sua carência como um homem armado. O homem que é mau e imprestável vive falando mentiras. Pisca o olho, faz sinais com o pé e gesticula com os dedos. Com um coração perverso, está sempre tramando o mal e semeando discórdias. Por isso, sua desgraça chegará de repente. Num instante, ele será arruinado e não haverá remédio. Há 6 coisas que Jeová odeia. Sim, 7 coisas que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que planeja tramas perversas, pés que rapidamente correm para a maldade, a testemunha falsa que só fala mentiras e todo aquele que semeia discórdias entre irmãos. Meu filho, obedeça ao mandamento do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Amarre-os sempre no coração, coloque-os em volta do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando se deitar, vigiarão sobre você, e quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é uma lâmpada, e a lei é uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho para a vida. Eles o protegerão da mulher má, da língua sedutora da mulher imoral. Não deseje no coração a sua beleza,
nem se deixe seduzir pelos seus olhos provocantes, pois a prostituta deixa o homem reduzido a um pedaço de pão, ao passo que a adúltera caça uma vida preciosa. Será que um homem pode juntar brasas no seu peito sem queimar a roupa? Será que alguém pode andar sobre brasas sem queimar os pés? O mesmo acontece com aquele que tem relações com a esposa do seu próximo. Ninguém que tocar nela ficará impune. As pessoas não tratam o ladrão com desprezo se ele rouba para se satisfazer quando está com fome. Mesmo assim, quando descoberto, ele devolverá 7 vezes mais, entregará todas as coisas valiosas da sua casa. Quem comete adultério com uma mulher não tem bom senso. Aquele que faz isso arruína a si mesmo. Só achará ferimentos e desonra. Sua humilhação nunca se apagará. Pois o ciúme deixa o marido furioso. Ele não terá compaixão quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Não se conformará, por mais valioso que seja o presente que você oferecer. Capítulo 7. Meu filho, obedeça às minhas declarações e guarde no coração os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha instrução como a menina dos seus olhos. Amarre-os nos seus dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame o entendimento de meu parente, para que o protejam da mulher devassa, da mulher imoral e de suas palavras macias. Da janela da minha casa, olhei para baixo através da treliça, e ao observar os ingênuos, vi entre os jovens um rapaz que não tinha bom senso. Ele passou pela rua perto da esquina dela e foi em direção à casa dela no cair da tarde, quando estava anoitecendo, ao se aproximar a noite e a escuridão. Então vi uma mulher se encontrar com ele, vestida como prostituta, com astúcia no coração. Ela é escandalosa e insolente. Ela nunca fica em casa. Ora está na rua, ora está nas praças. Fica de emboscada perto de cada esquina. Ela o agarra e lhe dá um beijo. Com um olhar atrevido, diz a ele: eu tinha de oferecer sacrifícios de participação em comum. Hoje cumpri os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo, para procurar por você, e o achei. Arrumei a minha cama com colchas finas, de linho colorido do Egito. Borrifei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha! Vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar juntos das delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Ele viajou para um lugar distante. Levou uma bolsa de dinheiro e não voltará antes do dia da lua cheia. Ela o engana com grande persuasão. Ela o seduz com sua conversa suave. Num instante, ele vai atrás dela como um touro levado ao abate, como um tolo que vai ser punido no tronco, até que uma flecha lhe atravessa o fígado. Assim como um pássaro que voa para a armadilha, ele não sabe que isso lhe custará a vida. Agora, meus filhos, escutem-me. Prestem atenção ao que eu digo. Não deixe o seu coração se desviar para os caminhos dela. Não se afaste para as suas veredas, pois ela já tirou a vida de muitos, e os que ela matou são numerosos. Sua casa leva à sepultura, desce aos aposentos da morte. Capítulo 8. A sabedoria não está clamando? O discernimento não está erguendo a sua voz? Nos lugares altos ao longo do caminho, nos cruzamentos das estradas, ela toma sua posição. Junto aos portões que dão para a cidade, na entrada dos portões, ela continua a gritar bem alto: estou chamando a vocês, ó povo!
A todos ergo a minha voz. Inexperientes, aprendam a ser prudentes. Tolos, adquiram um coração sábio. Escutem, pois o que eu digo é importante. Meus lábios falam o que é certo. Minha boca fala a verdade em voz baixa, e meus lábios detestam o que é mal. Todas as declarações da minha boca são justas. Nenhuma delas é deturpada ou enganosa. Todas elas são claras para quem tem discernimento e corretas para os que encontraram conhecimento. Aceitem a minha disciplina em vez de prata, e o conhecimento em lugar do ouro da melhor qualidade. Pois a sabedoria é melhor do que corais. Nenhuma outra coisa preciosa pode se comparar a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Encontrei conhecimento e raciocínio. O temor de Jeová significa odiar o mal. Eu odeio a arrogância, o orgulho, o caminho mau e declarações perversas. Tenho bons conselhos e sabedoria prática. O entendimento e o poder pertencem a mim. Por meio de mim, os reis governam, e as autoridades decretam leis justas. Por meio de mim, os príncipes governam, e os nobres julgam com justiça. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acharão. Comigo há coisas valiosas e glória, riquezas permanentes e justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E o que eu produzo é melhor do que a prata da melhor qualidade. Eu ando na vereda da retidão, no meio dos caminhos da justiça. Dou uma valiosa herança aos que me amam, e encho os seus depósitos. Jeová me produziu como o princípio do seu caminho, a primeira das suas realizações mais antigas. Fui estabelecida nos tempos antigos, no começo, antes de existir a terra. Quando não havia águas profundas, fui produzida. Quando não havia mananciais transbordando de água. Antes de serem assentadas as montanhas, antes de haver montes, fui produzida. Quando ele ainda não havia feito a terra e os seus campos, nem o primeiro punhado de solo da terra. Quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a superfície das águas, quando ele colocou as nuvens no alto, quando estabeleceu as fontes das águas profundas, quando ele decretou ao mar que suas águas não fossem além do que ele havia ordenado, quando lançou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como trabalhador perito. Eu era a sua maior alegria dia após dia. Alegrava-me diante dele todo o tempo. Eu me alegrava com a terra que ele criou para ser habitada. E minha maior alegria eram os filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutem-me, pois felizes são os que guardam os meus caminhos. Escutem a disciplina e tornem-se sábios. Nunca a rejeitem. Feliz o homem que me escuta, chegando cedo à minha porta dia após dia, esperando junto à entrada da minha casa. Pois quem me achar, achará a vida e terá a aprovação de Jeová. Mas quem me ignora, prejudica a si mesmo, e os que me odeiam amam a morte. Capítulo 9. A verdadeira sabedoria construiu a sua casa, talhou as suas 7 colunas, providenciou muita carne, misturou o seu vinho e também pôs à mesa. Enviou as suas servas para que clamassem dos lugares altos da cidade: todos os inexperientes, venham para cá. Ela diz aos que não têm bom senso: venham, comam o meu pão e bebam o meu vinho misturado. Deixem para trás sua inexperiência e vocês viverão. Sigam em frente no caminho do entendimento. Quem corrige o zombador procura desonra, e quem repreende aquele que é mau prejudica a si mesmo. Não repreenda o zombador, senão ele o odiará.
repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará em conhecimento. O temor de Jeová é o início da sabedoria, e conhecer o Santíssimo é entendimento. Pois por meu intermédio, seus dias serão muitos, e anos serão acrescentados à sua vida. Se você for sábio, isso será para o seu próprio bem. Mas se você for zombador, só você sofrerá as consequências. A mulher tola é escandalosa. É ignorante e não sabe absolutamente nada. Ela se senta à entrada da sua casa, numa cadeira, num lugar alto da cidade, e chama os que passam pela estrada, os que estão seguindo o seu caminho. Todos os inexperientes, venham para cá! Ela diz aos que não têm bom senso: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é saboroso. Mas eles não sabem que os impotentes na morte estão ali, que os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. Que bom que você chegou até aqui. Continue comigo aqui no canal, Renovando o Caminho, e assistam outros vídeos do canal.